Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22 até o verso 26. E dentro desse texto eu quero tratar a respeito da porção que é Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto, o que é uma porção? É uma parte de um todo, é um bocado, tá certo? Então nós vamos entender dentro do texto sagrado que a melhor parte que há em tudo que nós possamos experimentar sempre vai ser Deus nas nossas vidas. E isso em primeiro lugar. Então vamos à leitura do texto. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O escritor, ele se apega primeiro a dizer para cada um que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o homem de si mesmo, ele não pode ter nada, ele não pode se garantir diante de Deus, porque o homem, na sua natureza, ele é pecador, ele é falho, ele sempre está errando em relação às leis, aos mandamentos de Deus, em relação à vontade de Deus. E existe algo sempre que está nos sustentando, que está nos dando uma nova oportunidade. E isso são as misericórdias do Senhor. Ou seja, Deus, ele não nos trata conforme o nosso merecimento. Nós não recebemos de Deus aquilo que realmente merecemos receber. Ao contrário, o Senhor, conforme a sua misericórdia, que todas as manhãs elas são novas, cabe até aqui relembrá-los que muitos usam a expressão que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus ela não se renova. Por que não? Porque ela não se envelhece. A palavra de Deus não existe variação, não existe mudança nela. O que se renova a cada manhã, e você troca aí a sua expressão, são as misericórdias do Senhor. De repente, aqui o escritor estava pensando em seus comportamentos, em suas atitudes, ou atitudes do comportamento do povo também, do povo de Deus de forma geral, que ele estava observando que o povo começava de manhã bem na presença do Senhor e daqui a pouco, no decorrer do dia, no final dele, o povo já estava se afastando do Senhor. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso que é ele quem sustenta esse povo na sua presença. Então, se no finalzinho da tarde aí pode acontecer de que o homem tenha se afastado de Deus, mas logo pela manhã, vejam, as misericórdias do Senhor se renovam em relação a este homem. O Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor vem trazer o refrigério, o Senhor vem trazer uma nova alegria para o coração do homem, dando-lhe novamente uma oportunidade para ele crescer. E o escritor aqui diz, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, não acabam. Então lembre-se, o Senhor sempre vai estar com os braços estendidos. Se nós chegamos até aqui onde chegamos, é porque o Senhor nos ajudou. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o refúgio, Ele é o ajudador. Então nós estamos de pé hoje porque o Senhor tem nos sustentado. Novas são a cada manhã essa misericórdia, e grande
é a fidelidade do Senhor. E analisando desse ponto de vista, então, aqui o escritor ele chega à conclusão: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei dele. A porção, como eu disse, que é uma parte de um todo, é um bocado. Olha para este mundo, tudo que nós temos, as oportunidades que nós temos, e nós vamos pensar em uma porção que nós vamos tomar para nós. Na época da lei existia muito isso, em que era dado uma porção. Nós temos um exemplo desse lá com Ana, quando o seu esposo, eles iam para adoração lá em Siló, e Ana é aquela que recebia a porção dobrada, a melhor porção que ele escolhia para repartir com a família. Ana recebia a melhor porção. Meus queridos irmãos, de tudo aquilo que nós recebemos nessa vida, qual que é a melhor parte? A melhor parte para cada um de nós sempre vai ser o Senhor, nosso Deus. Portanto, vamos fazer uma boa escolha, né? Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é a nossa porção de cada dia. E se Ele é essa porção, ora, nós estamos tranquilos, porque esta é a melhor parte. Não vamos, irmãos, desconsiderar. Vamos fazer como um exemplo que tem no Evangelho a respeito de Marta e Maria. Ali também existe algo, uma expressão parecida, em que Maria estava aos pés do Senhor ouvindo os ensinamentos. Em contrapartida, Marta, ela estava ocupada com a casa, nos afazeres e muito ansiosa, e chega até a dirigir a palavra ao Senhor e dizer ao Senhor: o Senhor não se dá o cuidado de que Maria, ela venha me ajudar? Peça para ela me dar uma força aqui nesses afazeres. E então Jesus olha para ela e disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Olha a porção aí, olha a parte aí. Ela escolheu a melhor e isso não vai ser tirado dela. Então perceba, nessa nossa caminhada e nessa nossa jornada, nós temos algumas opções. Opção de estar afadigado, de estar ansioso, solícito, atarefado com as coisas materiais, físicas, terrenas, passageiras, mas nós temos também a oportunidade de receber a melhor parte, a porção, que é o próprio Senhor para as nossas vidas. Portanto, não vamos fazer uma má escolha. Escolha sempre a melhor parte. Pegue para você a melhor porção do todo. E essa porção, ele é o Senhor. Por isso, se você fizer essa escolha, tranquilize, descanse e espere nele, porque ele é a nossa força, ele é o nosso ajudador. E se nós não esperarmos nele, hein? Se nós não confiarmos nele, como que nós vamos viver nessa terra? Então vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos estar na presença do Senhor como Ele espera que nós estejamos. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Então vamos buscar. Se você tem o Senhor como uma porção excelente da tua vida nesta caminhada, então saiba de uma coisa: a tua alma anseia por Ele. Como disse o salmista, assim como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que esta seja também a nossa expressão, que esse seja também o nosso anseio e o nosso desejo. Que a nossa alma verdadeiramente esteja sedenta do Senhor e que nós venhamos dar a oportunidade para que a alma ela seja saciada. Como? Estando na presença de Deus, aceitando o Senhor como essa porção maravilhosa. Não troque isso por nada. Não vá fazer, por exemplo, como Esaú.
que quando chega do campo com fome, com uma necessidade física, material, momentânea, e ali se depara com Jacó, que havia ali preparado um guisado, e ali ele, como diz a expressão, morto de fome, né? Essa hipérbole que ele utilizou, estou a ponto de morrer de fome. Então me dê do teu guisado. E Jacó olha para ele: vou fazer o seguinte, você vende para mim a tua primogenitura. E o guisado é o pagamento. Ele não pensou, ele simplesmente se expressou da seguinte forma: de que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Então toma para ti a primogenitura e dê para mim o prato aí de guisado. Ora, o que ele estava fazendo? O que era o significado da primogenitura? É esta porção aqui que é Deus. A verdadeira porção, a parte de um todo para nós, de muito significado. E Jacó entendia isso. Jacó sabia que ele poderia preparar, em outro momento faria aquilo. Tá? Não quer dizer que coisas físicas, materiais não sejam necessárias. São necessárias, mas eu posso deixar para depois. Deus não. Deus sempre em primeiro lugar. Como diz Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso só entende quem tem fé. Só entende aquele que realmente tem o Senhor como uma porção para a sua alma. Aquele cuja alma anseia por Deus, assim como um servo anseia pelas correntes das águas. Jacó era esse exemplo, queria Deus. Quanto mais tinha de Deus, mais desejava de Deus. E eu quero a primogenitura. Pode não ter valor para mim nesse momento agora, mas depois vai ter. E realmente foi a porção dobrada de tudo veio sobre a vida de Jacó, porque ele fez uma boa escolha. Mas por que faz a escolha certa? Porque Jacó era um homem já criado para amar as coisas de Deus, não é verdade? Já nasceu para desejar Deus. Então, quem opta por uma boa porção espiritual que é Deus, é porque tem fé no coração. Não se deixe levar por aquilo que é aparente e passageiro, como fez Esaú, que depois, quando percebeu o erro que havia cometido, ele chorou amargamente, mas não alcançou mais oportunidade de arrependimento. A bênção realmente estava sobre Jacó e não sobre ele. Recebeu bênçãos materiais? Recebeu. Foi um homem muito grande na terra, foi uma família enorme, terra, sim, mas o melhor, que é o Senhor, estava sobre a vida de Jacó. Por isso, meus queridos irmãos, vamos fazer as boas escolhas. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O nosso Deus, quando você o tem como a sua porção, você tem segurança e tranquilidade, sabe, ele nunca chega atrasado. O Senhor sempre vai chegar no momento oportuno. Tenha esperança em Deus, tenha paciência, tenha tranquilidade e nunca rejeite o melhor, que é o Senhor para as nossas vidas. Amém.